Olá, pessoal, tudo bem? Espero que vocês estejam bem. A aula de hoje, ela é a base curricular do sétimo ano, que tem a volta, né? Nós concluímos o nosso conteúdo do livro quando nós tratamos lá das revoltas nativistas, Guerra dos Emboabas, revolta de Filipe dos Santos, revolta de Beckman e a Guerra dos Mascates. Só para que a gente não esqueça do que foi vivenciado ali nessas 4 revoltas, não é? Essas revoltas nativistas, eu quero deixar bem claro com vocês a situação das características, não é? Características essas que eram características puramente econômicas, e esses movimentos eles têm em comum isso: tentar fazer com que aquela exploração realizada pela coroa portuguesa acontecesse em menor proporção, e que eles pudessem finalmente tentar respirar economicamente, não ficassem sendo pressionados a pagar impostos e não receber o retorno ideal. Com isso, os movimentos serão todos reprimidos, mas, sobretudo, eles marcam espaço, dizendo que os nativos não estavam, os brasileiros não estavam somente aceitando todas as condições impostas pela coroa portuguesa, condições essas que eram de extrema dificuldade para os brasileiros. E aí nós concluímos esse trecho ainda no período colonial. Somente no 8º ano que nós vamos adentrar ao período imperial, que tem uma relação direta com a chegada da família real portuguesa em 1808. Numa outra concepção, numa outra situação. Inclusive, é necessário, quando chegar esse conteúdo no 8º ano, a gente entenda do que aconteceu na Europa em relação às consequências da Revolução Francesa. Dito isto, vamos para um novo capítulo, um novo assunto, um novo conteúdo dentro dos assuntos que têm que ser vivenciados por vocês em história. Nesse processo revisional, nessa formação revisional, nesse conhecimento revisional, nós temos que fazer uma análise muito grande, super aprofundada diante do islamismo, que vai ser uma religião monoteísta que surge e ela se expande mediante algumas características que possuía a região da Arábia. E, com isso, vamos ter a possibilidade de verificar como aqueles povos, inicialmente nômades, começam a se organizar politicamente, se organizar socialmente, e daí a existência deles, esses povos nômades, vão buscar, não é, através de grupos, ficarem migrando pelo deserto da Arábia e, por consequência, o surgimento de uma nova religião monoteísta, que é a religião difundida por Maomé, também conhecido como Muhammad. Então, é preciso que tenhamos isso em mente, toda essa situação do surgimento da religião muçulmana e do islamismo. Pois bem, abra um livro aí na página 10. Temos assim: o islamismo, do nascimento à sua expansão. Esse termo ismo vai significar uma teoria, uma defesa de algo, uma corrente, um segmento da sociedade. Ismo. E aí, essa teoria defendida no islamismo, uma corrente, uma teoria a ser defendida,
nasce, não é, numa concepção de combater, entre aspas, os avanços, não é, dos inimigos que estavam começando a se degradar ali naquela região da Península Arábica. Pois bem, e o nosso livro vai fazer uma menção logo ao significado do termo islamismo, o que significa o Islã, o que significa muçulmanos, trazendo a abordagem também sendo feita nesse momento introdutório para o que aconteceu já no século XX. O livro traz essa situação, né, lá antes de Cristo, e depois faz uma ponte com o século XXI, século XX e século XXI, diante dos fatos que se tornaram de domínio público, que tiveram uma repercussão muito grande surgindo daquele continente ali, da Península Arábica, não é? Então, a gente vai estudar essa organização política, a organização econômica, cultural, a ideia, não é, tentar remover a ideia de que islamismo é representação de violência. Então, nós vamos começar a verificar os fundamentos do islamismo, o dia a dia do islamismo, as obrigações que o povo muçulmano vai ter para com a sua religião. Vale ressaltar também que essa religião, ela inicialmente, ela é politeísta. Nesse momento introdutório, é super importante destacar isso. Eles são politeístas e passam a ser depois monoteístas. Pois bem, temos assim na página 10. Segundo dados da Organização das Nações Unidas, o islamismo ou Islã é uma das religiões que mais vem crescendo no mundo, no mundo. E esse crescimento é maior ainda quando se fala do Oriente Médio e da parte da África. Os fiéis do Islã são chamados de muçulmanos. Islã quer dizer submissão a Deus. Uma corrente teórica que tem a submissão a Deus como ferramenta prioritária. E tem como base de sua concepção religiosa, o livro chamado de Alcorão. Nós, do português, colocamos como sendo uma palavra única. Esse al aí significa o, em árabe, traduzindo, né? O livro, Alcorão. Mas como ficou a montagem da tradução para a língua portuguesa, ficou Alcorão, como sendo tudo próximo, os termos juntos aí. O Alcorão, que contém as ideias morais e éticas defendidas e divulgadas por Maomé, um profeta árabe. Existem diversas diferenças entre o cristianismo e o islamismo. Vamos observar quais são essas diferenças entre cristianismo e islamismo e o islamismo. Dentre as principais, destacam-se a crença num só Deus, chamado de Alá, e a crença de que Alá não tinha filho, por isso criticam o cristianismo, que crê em Jesus como Filho de Deus. Rejeitam, portanto, a Santíssima Trindade por acharem que Deus é um só. E Deus é um só. Atualmente, essa religião, o islamismo, sofre uma enorme pressão pelos fatos ocorridos no fim do século XX e início do século XIX, com a escalada das guerras religiosas e do terrorismo. O mundo ocidental desenvolveu preconceitos contra os islâmicos, de forma errada. Ainda na página 10. Vê todos os muçulmanos e os árabes em geral como terroristas e extremistas. Muito errado isso.
Nem todos os árabes, nem todos os muçulmanos islâmicos são terroristas. É uma ideia que nós queremos aqui, a partir desse momento, a partir dessa aula, rejeitar, não concordar, discordar frontalmente e mostrar uma outra percepção, um outro lado da religião islâmica, que existem pessoas que são pessoas boas, pessoas de bem, pessoas que amam o próximo, amam a Deus, sobretudo. O principal evento dessa série foi provavelmente, não é? Eu digo certamente, o ataque de 11 de setembro às torres do World Trade Center, também chamado de as Torres Gêmeas, em Nova York, nos Estados Unidos, realizado pela Al-Qaeda, liderada por Osama Bin Laden, né? Osama Bin Laden, que foi morto há pouco tempo atrás. Do pré-islamismo ao nascimento de Maomé. É aqui que nós vamos conhecer o período pré-Maomé, como estava o desenvolvimento dessa região e como eles se organizavam socialmente e politicamente. E outra vertente, economicamente. Nessas três vertentes, nós vamos conhecer agora como estava o povo islâmico antes do surgimento de Maomé. O pré-islâmico ia como aquela situação que já foi dita por mim. Os muçulmanos, inicialmente, como até eu já tratei disso com vocês, que os hebreus também, os hebreus foram inicialmente politeístas, depois foram monoteístas. Aconteceu a mesma coisa com os islâmicos. Inicialmente eles foram politeístas, depois passarão a ser, muito bem, isso mesmo, monoteístas. Agora, essa transição, essa mudança, ela não vai acontecer da noite para o dia. Tem umas etapas que precisam ser vivenciadas, que precisarão serem vivenciadas, e a partir daí nós vamos ter a noção exata da importância de como se desenvolveu. Tá bom assim? Página 11, temos aí, do pré-islamismo ao nascimento de Maomé. O pré-islamismo, o início do islamismo como religião, ocorreu no período da Alta Idade Média na Europa, por volta do século VII e século VIII. Mas antes disso, mais precisamente, na fase que ficou conhecida como pré-islâmica, os habitantes do Oriente Médio eram politeístas. Deu para entender? Ou seja, acreditavam em vários deuses. Sabe-se que o clima árido, seco, ruim para as plantações e poucas chuvas tornavam a vida bastante difícil. A sobrevivência desse povo dependia de pequenos oásis. Aqui, ao lado do nosso link, na página 11, nós temos o significado desses oásis. Oásis são regiões férteis, localizadas em desertos e que possuem aglomerados de águas que possibilitam vida ativa. Deu para entender? Vida ativa. Pois bem, ou das caravanas, oásis, pequenos oásis, ou das caravanas de mercadores que ligavam várias cidades polos na região. Assim, a base da economia árabe era o comércio de caravanas. Buscavam comercializar principalmente com europeus e com indianos, devido às suas especiarias. Outro item aí. O comércio de caravanas dos árabes, embora estes encontrassem rivais, como as caravanas europeias, foi sem dúvida, bastante lucrativo. Várias famílias e grupos nômades
enriqueceram com esse comércio, principalmente os beduínos, que eram grupos nômades ou seminômades. Você vivenciou comigo o ano passado, no 6º ano, esta situação para entender o significado do termo nômade, quando a gente começou a trabalhar lá com pré-história, não foi? Eu falando que inicialmente o homem pré-histórico era nômade, depois ele passou o quê? A ser sedentário. Sedentário passou a ser fixo, não é? E aqui, nesse momento, o homem do deserto beduíno, ele é nômade ou seminômade, ou seja, em alguns momentos ele para, em outros momentos ele começa a ficar circulando. Nômades ou seminômades, liderados por sheiks. Os eleitos como chefe geralmente eram os melhores guerreiros e os mais sábios dos grupos árabes. Os grandes guerreiros nesses grupos nômades, eles estavam em destaque. Eles possuíam privilégios que nenhum outro daquela sociedade poderia possuir. Então, melhores guerreiros, destaque para eles. Sábios também possuíam muitos destaques naquele grupamento, naquele núcleo de árabes ali, que ainda eram politeístas, viu? Os árabes aqui ainda tinham uma crença politeísta. Daqui a pouco vai haver uma mudança. Preste atenção aqui no serviço. A base de seu culto politeísta, olha aí, estava destinada aos ritos dedicados aos fenômenos da natureza, mas também a animais e plantas. Nesse período, o culto mais conhecido era destinado à pedra negra. Todos os cultos eram realizados na Kaaba. Kaaba significa o quê em árabe? Traduzindo para o português, muito bem, significa a casa de Deus, que se localizava na cidade de Meca. Todas as caravanas, voltando aí, todas as caravanas que saíam ou chegavam de Meca, traziam também pessoas que aproveitavam para realizar seus cultos na Kaaba. Vamos para a página 12 agora, deu para entender, não é? Esse momento de culto do povo árabe, do povo muçulmano, para com os cultos junto à Kaaba, que é a casa de Deus. Agora nós vamos adentrar justamente na condição do grande profeta que vai fazer a divulgação. Vai ser a ele que vai difundir, vai expandir os conhecimentos sobre as regras, os dogmas a serem cumpridos dentro da religião islâmica, deu para entender? Pelos muçulmanos. Vamos lá? Muito bem. Diz assim, Maomé, estou na página 12, presta atenção aí. Estou na página 12. Maomé, até o mesmo nível de importância para os islâmicos que Jesus para os cristãos. Maomé, presta atenção aí, tem o mesmo nível de importância para os islâmicos que tem Jesus para os cristãos. É considerado o responsável por iniciar a fase monoteísta da religião dos árabes, isto é, o islamismo propriamente dito. Maomé nasceu na cidade de Meca, em 570. Dizes que, a partir de 610, ele começou a receber mensagens de Alá para que divulgasse suas ideias. Entre as concepções, presta atenção aí, destacava-se a negação do culto às imagens e ídolos, além do monoteísmo religioso, não é?
se você parou para analisar, lembrou das aulas, quando nós estudamos aquelas civilizações do ano passado, eu lembro bem que eu mencionei algo em cima da religião egípcia, que possuía também o caráter, tinha característica politeísta e a adoração às imagens. Os egípcios tinham 10 deuses. 10 deuses, e esses 10 deuses ganhavam formas. Então, a gente percebe aí que o ser humano, com essa crença, nessa necessidade de ver para crer, se encaixa perfeitamente nisso aí. Se encaixa perfeitamente. Vamos lá. Tem uma questão que ela se encontra, somente uma questão. Ela se encontra na página 15, que ela diz assim: uma das religiões que mais crescem no mundo é o islamismo. Página 15, presta atenção aí. Uma das religiões que mais crescem no mundo é o islamismo. Sem dúvida, trouxe diversas mudanças. E, acima de tudo, uma grande ruptura política e religiosa no mundo árabe. Sendo assim, o que podemos concluir do islamismo? A resposta, sendo assim, o que podemos concluir do islamismo? A resposta é essa aí. Preste atenção aí no serviço. Isso mesmo, você acertou, viu? Muito bem. É uma religião monoteísta, vírgula, fundada por Maomé, vírgula, que defende, o que é que Maomé defende? Que defende um conjunto de valores étnicos e morais a serem seguidos por seus fiéis, que foram transcritos para o Alcorão. Voltando aí, é uma religião monoteísta, vírgula, fundada por Maomé, vírgula, que defende um conjunto de valores éticos e morais a serem seguidos por quem? Pelos seus fiéis, logicamente. Depende muito da sua interpretação. A rigidez é muito séria, professor. É aquela coisa implacável. Toda religião que se preza tem regras a serem vivenciadas. Cabe você fazer a interpretação mais radical ou mais moderada daquelas regras que são estabelecidas em cada religião. Quer ir para uma religião, você vai encontrar regras. Vai encontrar regras e mandamentos e normas a serem seguidas. Não é? Então, uma religião monoteísta fundada por Maomé, que defende um conjunto de valores éticos e morais a serem seguidos por seus fiéis que foram transcritos para o Alcorão. Vamos voltar agora para a página número 12. A página número 12. Vamos nos aprofundar um pouco nessa expansão, esse nascimento do islamismo com a vida do profeta Maomé. Página 12, segundo parágrafo, diz assim: embora tenha conseguido converter ao islamismo, muitos árabes e seus seguidores tenham chegado a outras localidades, além do Oriente Médio, como a Península Ibérica e o norte da África. O início não foi fácil. As ideias defendidas por Maomé encontraram forte resistência por parte dos habitantes de Meca e do Oriente Médio em geral. Oriente Médio em geral, pois a maioria da população era o quê? Aquilo que eu venho destacando. Politeísta, uma mudança de poli para mono, de poli para mono, politeísta para monoteísta. Presta atenção aí. Mas, aos poucos, a doutrina do Islã
começou a encontrar espaços nas classes mais pobres, nos pobres da Arábia, começaram a absorver esses ideais, essas regras, esses dogmas. Então, houve uma mudança aí. Os mais pobres começaram a absorver, deixando de ser, aos poucos, politeístas. O Islã começou, então, a ter participação de pessoas de classes mais ricas, como os comerciantes. Em contrapartida, os mais poderosos da sociedade árabe, como os sheiks, passaram a combater de forma violenta todos aqueles que se convertessem ao islamismo. Inclusive, o próprio Maomé. Maomé vai ser combatido. Vai ser combatido, não é? De forma violenta. Há que se destacar que, a partir daí, Maomé também vai reagir para promover a religião islâmica, vai promover atos de violência. Devido, continuando aí, a esses ataques que ele estava recebendo, ele não via uma outra opção a não ser sair dali e ir embora. A única opção para Maomé foi deixar a cidade de Meca indo para Yatreb, o que é a atual Medina, localizada na Arábia Saudita. Esse movimento, esse deslocamento de Maomé de Meca para Medina vai se chamar a Hegira. Ganha-se destaque no culto muçulmano, no culto islâmico, esse deslocamento. Essa data se tornou um marco do islamismo e o ano de 622 tornou-se o ano 1 do calendário muçulmano. Para os cristãos, o ano 1 do calendário é decorrente do nascimento de Jesus Cristo. Então, vocês perceberam aí que esse ato, é bom ficar atento a isso, né? O ato dele de deslocamento de Meca para Medina, quando ele sofre, correndo risco de falecer, de ser assassinado, ele foge e isso ganha é um fato histórico, é um fato importante que os muçulmanos lembram sempre desse momento, não é? Esse deslocamento que ele vai realizar. E, com isso, ele consegue se deslocar e começa a levar a sua crença, a crença em Alá, a crença em um Deus único, para outras regiões, para tribos nômades e seminômades. E essas tribos, nômades e seminômades, começam a absorver a ideologia, as regras do islamismo, as normas islâmicas, começam a absorver, deixando o politeísmo, passando a ser monoteístas. Então, deslocamento do politeísmo, saída do politeísmo para o monoteísmo. E essa mudança não vai acontecer de forma brusca no estralo dos dedos, não. Vai começar paulatinamente, aos poucos. Mas ele vai, o livro já até mencionou que ele começa pelas classes menos favorecidas e vai subindo, subindo, conquistando cada vez mais adeptos para o islamismo. Tá bom assim? Espero que vocês tenham entendido, tenham compreendido. Qualquer coisa, podem enviar suas dúvidas pelo aplicativo. Tá bom assim? Tchau para vocês, forte abraço, até a próxima. Tchau, pessoal.